Começa agora o programa da Igreja Internacional Nova Vida. A Palavra de Deus, testemunhos de milagres e a oração da fé. Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos, amém, glória a Deus, amém, mais um dia da nossa campanha, cortando todo o mal pela raiz, amém. Hoje nós vamos ler a mensagem que fala sobre a passagem de José. José, ele teve que cortar todo o mal para ele poder vencer, amém. Está no livro de Gênesis, amém. Vamos lá para o livro de Gênesis 41, 37. José como governador do Egito. Ele chegou nesse cargo alto, mas ele foi preso. Ele teve que negar a mulher de Faraó, né? Que a mulher de Faraó ficou de olho nele. Ele teve que negar o que os irmãos dele fez com ele, que os irmãos dele vendeu ele, né? José foi vendido pelos seus irmãos. Então José, ele passou por muitas dificuldades. Ele teve que ir cortando todo aquele mal, tudo aquilo que vinha contra a vida dele, ele ia cortando, amém? Porque ele teve que perdoar os irmãos, ele teve que perdoar a mulher de Faraó pelo que ela fez, porque ele foi preso por causa dela, amém? Então, José, ele sofreu muitas afrontas, mas ele teve que vencer, como? Com Deus, amém? Então, com Deus nós vencemos tudo, com Deus nós conseguimos vencer todas as adversidades que vier contra as nossas vidas, amém? Vamos estar lendo no livro de Gênesis 41, 37, onde fala que José, como governador do Egito, ele chegou aqui, mas ele teve que cortar tudo aquilo que veio de ruim contra a vida dele, amém? Ficou preso, foi injustiçado, a mulher de Potifar, né, quis se deitar com ele negou, amém? Ele cortou aquele mal, não aceitou, e ele foi injustiçado, foi preso, ficou um tempo na prisão, mas chegou o dia da exaltação, amém? Deus tem o dia certo da exaltação, e o que nós temos que fazer? Cortar todo o mal, amém? Porque nós temos que ser, como diz o outro, crentes verdadeiros, amém? Então nós não podemos aceitar tudo aquilo que está fora da palavra, nós temos que rejeitar, amém? Nós temos que rejeitar todo o mal que vier contra as nossas vidas, tudo aquilo que está fora das coisas de Deus, nós não podemos aceitar, amém? E aqui diz a palavra do Senhor, José como governador do Egito, o conselho foi agradável, Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó a seus oficiais, acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isso, quer dizer, o governador do Egito, ele virou governador do Egito, por quê? Porque Faraó teve um sonho, e depois Faraó teve outro sonho, e José revelou os sonhos. O que era o significado? Que teria 7 anos de colheita na terra, 7 anos seria bom para plantar e para colher, e 7 anos de sequidão, 7 anos de escassez. Então ele revelou o sonho de Faraó. Quando ele revelou o sonho de Faraó, Faraó escolheu ele, amém? Porque Deus já tinha um propósito na vida dele, Deus já tinha um tempo de exaltação na vida de José. E esse tempo chegou, diz assim a palavra do Senhor no 38. Disse Faraó a seus oficiais, acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Olha o que ele viu nele, que ele era um homem ajuizado,
que ele era um homem de Deus, né? Que Deus era com ele. E ele viu também que ele era um homem sábio, tinha uma sabedoria diferente das outras pessoas. E aqui diz a palavra do Senhor assim, no 40, administrarás a minha casa. É forte, meus irmãos. Imagina uma pessoa presa, estava lá no calabouço um dia anterior, aí no outro dia está lá sendo exaltado. É muito forte, amém? E a tua palavra obedecerá todo o meu povo, somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José, vês que eu te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o anel de sinete da sua mão e o pôs na mão de José. Esse anel significava que era autoridade. A autoridade maior que tinha era quem tinha esse anel. Depois ele fez o que com José? Colocou na mão de José aquele anel de sinete, que era o anel do rei, da mão, e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino. Essas roupas de linho fino era uma expressão usada para se referir a roupas usadas na corte. Esse tipo de tecido só usava na corte, só quem estava lá entre os príncipes. Não era qualquer pessoa que usava roupa de linho. Amém? Quando uma pessoa usava roupa de linho, eram aquelas pessoas que estavam lá na corte, só para os maiores. Amém? E aqui diz a palavra do Senhor que ele colocou roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Esse colar de ouro era uma expressão usada, era um presente usado, que todas as vezes que Faraó queria recompensar alguém por serviços prestados. E como ele revelou aquele sonho, ele ganhou esse presente. Amém? Quer dizer, ele estava numa situação difícil, mas quando Deus olhou para ele e falou, hoje é o dia da exaltação, ele foi exaltado. Amém? Ele saiu da cadeia e cumpriu a palavra na vida dele, que ele seria grande. Amém? E que todos se curvariam diante dele, até o pai dele, os irmãos dele se curvariam diante dele, como Deus dava sonhos para ele no passado, como seria. Amém? 43. E fez subir ele no carro, e clamavam diante dele, inclinando-vos de modo, e o constituiu sobre toda a terra do Egito. Só quem tinha esse carro, esse era o carro, o segundo carro de Faraó. Quem estava com esse carro, todo mundo sabia que tinha autoridade máxima sobre o Egito. E Faraó passou essa autoridade para ele. Olha, você vai andar com um dos meus carros. Eu vou te dar o meu anel do meu dedo para que você venha usar esse anel. Para que todos saibam que fui eu que te coloquei, fui eu que te levantei. E não vai ter ninguém maior do que você. Eu sou o maior no trono, depois de mim só você. Olha que forte, tremendo, amém? E diz assim a palavra do Senhor, disse ainda Faraó, e fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele, inclinando-vos, de modo e o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José, eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Olha que forte, amém? Muito forte, amém? Muito forte mesmo o que Deus fez na vida de José, amém? Porque ele andava reto diante do Senhor. Ele era um homem de Deus mesmo, por mais que ele passou por muitas situações, ele nunca negou o nome de Deus. Ele nunca voltou atrás, ele nunca fez coisas erradas, ele continuou sempre na mesma posição, na posição de servo de Deus. E aqui diz a palavra do Senhor. Disse ainda Faraó a José, eu sou o Faraó, contudo, sem a tua ordem ninguém levantará mão ou pé sobre toda a terra do Egito. E a José chamou Faraó de Zafenate Paneia e lhe deu por mulher a Zenate, filha de Potifera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó. José, quando ele foi vendido para o Egito, pelos irmãos, ele tinha 17. Olha quantos anos
de sofrimento. 17 menos 30 são 13 anos. 13 anos José passou no Egito como escravo. 13 anos sofrendo. Mas chegou o dia da exaltação. Chegou o dia que o Senhor falou, basta. Amém? Chegou o dia que o Senhor o exaltou. E aqui diz assim, era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente, como ele disse que ia acontecer. 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. 48. E ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito, durante os 7 anos. E os guardou nas cidades, o mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado, na mesma cidade. Assim ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar. É forte, amém? Ele juntou uma abundância muito grande, uma quantidade muito grande, até perder a conta, porque ia além das medidas. Olha que forte. A bênção do Senhor estava sobre a vida de José. Aonde José colocava a mão, prosperava. Aonde José ia, o Senhor abençoava. É assim que tem que ser na nossa vida. Amém? Nós temos que cortar todo o mal pela raiz e nós temos que ter essa bênção que José tinha. A bênção da prosperidade, a bênção da grandeza de Deus. Aqui Deus engrandeceu José. E aqui diz a palavra do Senhor no 50. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos de José, aos quais lhe deu Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Quer dizer, Deus fez ele esquecer o sofrimento dele. Amém? Deus fez ele esquecer aquele tempo ruim que ele passou, o tempo que ele ficou na casa do pai dele, o tempo que ele foi vendido pelos irmãos como escravo, o tempo que os irmãos dele nunca deram valor nele. Amém? Aqui ele esqueceu tudo aquilo de ruim. E aqui diz a palavra do Senhor que um filho foi Manassés, que Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. No 52, ao segundo filho chamou de Efraim, pois disse, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Quer dizer, naquela terra de aflição foi que ele foi abençoado, que foi no Egito. Amém? Aonde ele foi preso, aonde ele foi caluniado injustamente, ali Deus o exaltou. Colocou ele como um dos príncipes, colocou ele como o maior, um dos maiores no Egito, colocou ele como governador do Egito, para governar tudo. E aqui diz a palavra do Senhor, passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, aí veio o tempo de escassez. Começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito, e havia fome em toda a terra, em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, chamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos aos egípcios, ide a José, o qual vos disser fazer, o que ele disser fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Olha que forte, amém? Aí aqui fala que os irmãos de José vieram ter com ele. Os irmãos de José, aqui no 42 primeiro, os irmãos de José descem ao Egito, vieram comprar comida com quem? Com o próprio irmão, sem reconhecer ele, sem saber que José estava vivo, porque eles achavam que José não estava mais vivo. E aqui diz a palavra do Senhor, sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos, por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou
E tenho ouvido que há cereais no Egito. Descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal no Egito. A Benjamim, que era o mais novo, porém irmão de José, não enviou Jacó na companhia de seus irmãos, porque dizia, para que não lhe suceda a casa algum desastre. Por quê? Porque os irmãos mentiram a respeito de José. Pegaram a túnica de José, rasgaram e passaram sangue de animal e levaram para o pai, para que o pai pensasse que algum animal feroz havia comido José, que José tinha sido morto por algum animal feroz. Olha que coisa, né? E ainda venderam o irmão para o Egito como escravo. Olha que tristeza. Amém? Aqui José teve que cortar a mágoa, a tristeza, a saudade da família. Aqui José teve que policiar o coração dele. Amém? Porque senão ele ia ser uma pessoa amarga para sempre. Porque nós temos que cortar tudo que nos faz mal. Amém? Tudo aquilo que não agrada a Deus, nós temos que cortar da nossa vida. Tudo aquilo que nos faz mal, nós temos que arrancar da nossa vida, cortar da nossa vida, nós não podemos aceitar. Amém? Nós temos que cortar todo o mal pela raiz. Às vezes é um mau pensamento, às vezes é uma tristeza, às vezes é um ódio, uma mágoa, às vezes é uma angústia, às vezes é um mal que veio contra a sua vida, que tem te colocado em depressão. Você tem que cortar todo o mal pela raiz. E como que nós cortamos, pastora? Quando nós ouvimos a palavra. Quando nós damos crédito para a palavra, nós estamos falando, olha, mal, pode bater em retirada porque eu não aceito. Pode bater em retirada porque o que Deus falou na palavra, eu vou viver, eu creio nas promessas do Senhor. Jesus, ele nos chamou para ser mais que vencedores. Então você vai falar para todo mal, eu vou ser mais que vencedor, eu não aceito essa situação. Eu não aceito esse mal agindo sobre a minha casa, sobre o meu casamento, sobre as minhas finanças, sobre a vida dos meus filhos. Não aceita. Amém? Não aceita nenhum mal. E aqui diz a palavra do Senhor assim, que os irmãos foram para lá para comprar comida, porque eles estavam para perecer, estavam para morrer. E o pai não deixou que Benjamim fosse, que era o mais novo, de medo que acontecesse algum desastre com o irmão deles, que era o mais novo. Aí diz assim no 6, no 5, entre os que iam, pois, para lá foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra e ele era quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele, do jeito que os sonhos de José. Amém? Do jeito que Deus mostrava no sonho, assim aconteceu. Passou-se muitos anos, mas quando Deus ele mostra alguma coisa, quando Deus ele dá em sonhos ou dá em visões, aquilo acontece. E José ele tinha sonhos que ele seria exaltado. José ele tinha sonhos que os irmãos se prostrariam diante dele. E quando ele contou isso, os irmãos se revoltaram com ele. Os irmãos ficaram com mais raiva dele, irados contra a vida dele, porque ele falou do sonho dele. E aqui aquele sonho se cumpriu. Diz a palavra do Senhor, José era governador daquela terra e era quem vendia todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram com o rosto em terra perante ele. Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. E lhes falou asperamente. E lhes perguntou, de onde vindes? Responderam, da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Quer dizer, foi uma diferença muito grande. Amém? Ele de escravo passou a ser governador do Egito, né? Teve um cargo elevado, foi lá ficar junto com os príncipes, lá no palácio. É forte, amém? Olha a exaltação que Deus deu na vida de José. Por quê? Porque ele rejeitou todo o mal, porque ele rejeitou o que era errado, porque ele cortou todo aquele mal que veio contra a vida dele, tudo aquilo que veio contra a vida dele, ele rejeitou, porque ele era uma pessoa certa,
gostava das coisas certas, corretas. Amém? E aqui diz a palavra do Senhor para encerrar. Então se lembrou José do sonho que tivera a respeito deles. E lhe disse: vós sois espiões e vieste para ver os pontos fracos da terra? Respondeu-lhe: não, senhor meu, mas viemos os teus servos para comprar mantimento. Somos dos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos, os teus servos não são espiões. Ele, porém, lhe respondeu: nada disso, pelo contrário, vieste para ver os pontos fracos da terra. Eles disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filho de um homem da terra de Canaã. O mais novo está hoje com meu pai. O outro já não existe, quer dizer que era José, que eles tinham vendido. Então lhes falou José: e como já vós disse, sois espiões, nisto sereis provados pela vida de Faraó. Daqui não saireis sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Enviai um dentre vós que traga vosso irmão, e vós ficareis detidos para que sejam provados as vossas palavras, se há verdade no que dizeis, ou se não, pela vida de Faraó sois espiões. E os meteu junto na prisão por 3 dias. E ao terceiro dia disse-lhe José: fazei o seguinte, e vivereis, pois temo a Deus. Se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa da vossa prisão, e vós outros ide e levai o cereal para suprir a fome das vossas casas. E trazei-me o vosso irmão mais novo, como que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram a fazer. Então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma, que era José, quando nos rogava, e não lhe acudimos, por isso nos vem esta ansiedade. Respondeu-lhe Rubem: não vos disse eu, não pequeis contra o jovem, e não me quiseste ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por intérprete. E retirando-se deles, chorou. Depois, tornando-lhes, falou: tomou a Simeão dentre eles e o algemou na presença deles. E os irmãos de José regressaram, quer dizer, voltaram e trouxeram a Benjamim. Depois ele contou toda a verdade e chamou toda a família dele para que viessem morar lá e que eles fossem, que não passassem necessidade. Quer dizer, José salvou toda a família dele, e eram muitos, mais de 80 pessoas. Amém? Olha como que Deus trabalha. Lá no futuro tão longe, ninguém sabia que José estava vivo, mas José foi exaltado por Deus. Tem o tempo da exaltação. Amém? Hoje nós temos que cortar todo o mal pela raiz. Essa semana é a campanha cortando todo o mal pela raiz, raiz de amargura, de tristeza, de depressão, de opressão. Amém? Raízes do passado que te entristece. Vamos cortar todo o mal pela raiz. E você vai testemunhar que o Senhor te libertou, assim como o Senhor libertou José da prisão. O Senhor vai te tirar dessa prisão. O Senhor vai te libertar. O Senhor vai te colocar em liberdade. O Senhor vai cortar todo o mal da sua vida pela raiz, em nome de Jesus. Amém? Te convido a orar. Pega seu copo com água e vamos estar orando. Amém? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Deus maravilhoso e Deus misericordioso. Pai, nós apresentamos, meu Pai, esse copo com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pai, abençoa, meu Pai, cada pessoa, meu Pai, nessa noite que está orando juntamente comigo. Cada pessoa, meu Pai, que se sente, meu Pai, aprisionado por alguma situação. Tem pessoas, meu Pai, presas, meu Pai, por dívidas.
estão endividadas, meu Pai, não conseguem dormir à noite, só preocupado, meu Pai, em pagar as dívidas. Pai, abençoa, meu Pai, tira essa pessoa da prisão. Que toda a dívida, meu Pai, venha cair por terra em nome de Jesus. Pai, abençoa, meu Pai, esse casamento também. Essa pessoa que fala, meu Pai, que esse casamento, meu Pai, tem muitas coisas acontecendo, muitas brigas, muitas anormalidades, meu Pai. Que esse mal seja cortado pela raiz, que todo mal venha bater em retirada desse casamento, dessa casa, dessa família, da vida dos filhos, das finanças, da vida sentimental. Tem pessoas, meu Pai, que querem se casar esse ano, meu Pai, de 2023. Abençoa, meu Pai. Tira, meu Pai, toda dificuldade. Tira, meu Pai, toda adversidade. Tira, meu Pai, tudo aquilo que veio contra, meu Pai, o teu povo. Tudo aquilo que veio para barrar o teu povo. Tudo aquilo que veio para colocar dificuldade. Todo mal, meu Pai, que tem agido na mente, no coração, com tristeza, com angústia, meu Pai, com enfermidade, Senhor, que seja cortado em nome do Senhor Jesus Cristo. Que todo mal seja cortado pela raiz. Pessoas, meu Pai, que foram lançado palavras de peso, que foi proferido, meu Pai, contra essas vidas, meu Pai, que venha cair por terra toda palavra de peso, toda palavra de maldição que foi lançada, toda obra de bruxaria, de macumbaria que foi feita, meu Pai, seja cortada em nome de Jesus Cristo, todo esse mal, que essa pessoa, meu Pai, seja livre, meu Pai, livre para trabalhar, livre para prosperar, livre, meu Pai, na sua casa, com a sua família, abençoa grandemente, meu Pai, quebra, meu Pai, todo o mal, corta todo o mal pela raiz. Que toda raiz de amargura venha cair por terra. Que toda raiz, meu Pai, de tristeza, de melancolia, todo mal que tenha atormentado, meu Pai, essas vidas até o dia de hoje. Hoje acabou em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai visitando, meu Pai, cada pessoa que está orando juntamente comigo, meu Pai. Que essa pessoa seja livre de todo mal. Que todo mal seja cortado, meu Pai, pela raiz, em todas as áreas da vida dessa pessoa. Que ela seja livre, meu irmão, seja livre, minha irmã. Jesus, ele morreu naquela cruz para que nós fôssemos livres de todas as prisões. Amém? O Senhor Jesus, ele diz que o inimigo tem que ficar embaixo do estrado dos nossos pés. O Senhor nos deu poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno. É todo mal tem que cair por terra. Tudo aquilo que veio para acabar com a tua alegria, que veio para trazer tristeza, melancolia, angústia, choro, está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, visita, meu Pai, cada pessoa que está orando juntamente comigo nesse exato momento. Que essa pessoa seja curada, seja livre, Pai, de todo mal em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então nós ficamos por aqui e voltamos amanhã. Amém? Voltamos amanhã com mais um dia dessa campanha, cortando todo mal pela raiz. Todo mal vai ser cortado em nome de Jesus. Você vai ser livre, livre para viver a sua vida, livre para prosperar, livre na sua saúde, livre na sua vida sentimental. Você vai ser livre em todas as áreas da sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus. Amém? Tchau e até amanhã em